Olá! Hoje nós vamos falar do livro Padre Sérgio, do autor Lev Tolstói, que foi publicado pela primeira vez no ano de 1898. É um livro pequeno, é uma boa porta de entrada para a obra do Tolstói. É uma novela que vai acompanhar a trajetória de um homem que passou a vida inteira buscando a perfeição espiritual. Só que ele tropeçou repetidamente no próprio orgulho. É uma história que fala sobre fé, sobre vaidade, sobre ilusão moral e, sobretudo, sobre o que realmente importa, que é viver uma vida ética. No início, do livro, no início da narrativa, a gente já tem o Stepan Kassakatsky, que é esse jovem, né? Ele é príncipe da aristocracia russa, mas esse título não quer dizer que ele tinha uma situação econômica excelente, né? Mas ele era brilhante, ele era disciplinado, ele era extremamente ambicioso. E ele construiu a identidade dele em torno disso, né? Da honra, do reconhecimento e da ideia dele ser superior aos outros. Ele estava conseguindo. Tudo parecia muito bem encaminhado, tanto para uma carreira exemplar quanto para um casamento prestigioso. Um casamento que no início ele escolheu a moça por ser bonita e agradável, né? Ele gostava dela, mas ele ainda não amava, mas só que ela era essa escada, né, que ele queria para essa vida social, para esse status social melhor, né? E aí ele acaba se apaixonando por ela e depois vai descobrir que ela, né, sua noiva, já tinha sido amante do próprio czar. Ele se sentiu humilhado, ferido, né, no seu orgulho e acabou rompendo com tudo mesmo, abandonou a carreira, distribuiu os seus bens e resolveu virar monge. Entrou para a vida, então, do monastério. Esse gesto, que parece espiritual, já nasceu, né, numa ambiguidade, porque tinha fé, mas também tinha vaidade. Ele não aceitava ser menos, né, diante dos outros, então ele foi escolher um caminho que ele pudesse ser moralmente superior. No monastério, ele se dedica com extremo rigor, ele vai buscar sempre obedecer, se humilhar, se purificar. E aí ele é ordenado e escolhe como nome Sérgio, então ele vira o Padre Sérgio. E com o tempo ele passa a ser realmente muito admirado pela sua disciplina, pela sua dedicação. Mas a vaidade não desaparece, né? Ela apenas vai mudando de forma. O Padre Sérgio começa a se orgulhar dessa própria santidade e, incomodado com a convivência, né, com o olhar dos outros, que ele resolveu sair dali e viver isolado em uma gruta, né, virar eremita. E é nesse momento que vai ocorrer uma das cenas mais conhecidas da obra, mais chocantes, impactantes, que é quando uma mulher muito bonita da alta sociedade, a Makovnica, ela faz uma aposta, né, de que ela conseguiria seduzi-lo. Então ela vai para esse lugar onde ele está, no meio da noite, né, pedir ajuda, mas na verdade para tentar o padre, apostando que ela conseguiria, né, fazer com que ele cedesse. E aí, quando ele sente, né, que a tentação está insuportável, porque ela realmente era muito bonita e ele não tinha assim tanta dedicação para o celibato, ele vai percebendo, né, que é como se fosse um envio do diabo para ele. Ele percebe o risco que ele está correndo e aí, para poder conseguir resistir, ele acaba decepando o próprio dedo com o machado para resistir ao desejo, porque aí aquela dor, né, que ele estava sentindo conseguiria diminuir o impulso, né, o desejo. Esse gesto é tão extremo, tão violento e simbólico, que conseguiu sim, né, vencer a tentação do corpo, mas não venceu o orgulho e aumentou foi a fama dele, porque isso fez com que essa moça ficasse muito, muito impactada e acabasse mudando ali totalmente seus valores e resolveu ser freira. E isso, assim, essa notícia ocorreu também, né? Essa notícia ocorreu, as pessoas ficaram sabendo. Então, ao contrário, né, o sacrifício dele reforçou ali a sua imagem de santo, a fama cresceu, as pessoas começaram a procurar ele cada vez mais, pedindo, né, porque eles consideraram isso milagre. Então, as pessoas estavam pedindo para que ele fizesse outros milagres, que curasse uma pessoa doente, que fizesse outros milagres. E ele passou a viver cercado de visitas, de presentes e de devoção. Por fora, a gente tinha, então, essa aparência, né, de santidade. Só que por dentro ele se sentia cada vez mais vazio e dependente cada vez mais da admiração dessas pessoas, né?
E o colapso vai acontecer quando ele, nessa coisa das pessoas estarem procurando ele sempre para pedir ajuda, ele acaba cedendo à tentação com uma jovem doente, né, que foi lá para buscar cura. E dessa vez ele não conseguiu resistir. E aí é interessante a gente ver a mulher sendo colocada nesse lugar, né, de associada ao pecado, né, associada a uma tentação. E sempre com essa coisa de cunho sexual. Então, dessa vez não teve gesto heróico, por quê? Porque ele não conseguiu, né, resistir. E depois ele ficou... o que sobrou para ele? Né? Cansaço, fracasso, culpa. Então, ele percebeu que tinha alguma coisa que ele precisava refletir, mudar. E ele foge, né? Ele abandonou o hábito religioso. Ele cortou os cabelos e passou a vagar sem rumo, pensando várias coisas, refletindo sobre a vida. E aí vem uma virada, que é quando ele reencontra a Pachenka, que é uma prima dele de infância, que ele não via há muito tempo. E essa prima, ela tá levando uma vida simples, né, difícil, marcada por vários sacrifícios ali, mas sacrifícios silenciosos. Ela trabalha, ela cuida dos outros, né, ela ajuda outras pessoas, ela suporta ingratidões, mas ela nunca vê virtude nisso. E aí ele começa a refletir, né, que tá aí a importância, assim, o propósito, né, o significado que ele não estava conseguindo captar antes, que enquanto ele tentou viver para Deus, buscando reconhecimento, ela viveu para os homens, né, para os outros, sem pensar em santidade, mas justamente por isso ela estava mais próxima, né, da santidade, mais próxima do bem de Deus do que ele. E aí, depois de ter compreendido isso, o que ele faz? Ele abandona, né, a ideia de ser santo e torna-se um peregrino, né, um andarilho anônimo, e vai ajudando as pessoas como ele pode, aceitando ali a sua própria, né, insignificância. Acaba que, como ele estava vagando, sem identificação, sem ninguém saber como ele era, né, quem ele era, ele acabou sendo capturado como vagabundo e levado para trabalhos na Sibéria. E ali ele ficou trabalhando, ensinando as crianças, cuidando de doentes e encontrando a paz espiritual, né, que ele tanto buscou. Nessa obra a gente tem uma grande crítica do Tolstói, né? O Padre Sérgio fazendo ali uma crítica profunda à vaidade moral. Ele mostra como que o desejo de ser puro, correto, o exemplar, né, pode se transformar numa forma de egoísmo, e que a busca da perfeição, quando ela é centrada no eu, ela afasta mais a gente do que aproxima. E a gente tem também uma crítica muito clara que às instituições religiosas. O Tolstói, ele desconfiava dos ritos vazios, né, da hierarquia, da santidade performática, né? Para ele, a verdadeira fé não estava nos gestos espetaculares, mas naquela bondade feita no dia a dia, né, cotidiana, silenciosa, imperfeita. Do ponto de vista psicológico, o Padre Sérgio, ele também é um personagem movido pelo mesmo traço desde o início, né, que era o orgulho. Ele apenas estava trocando de cenário. Então, primeiro ele queria ser o melhor militar, depois ele queria ser o mais santo dos monges. E aí essa virada mostra que só quando ele aceita ser uma pessoa comum, né, não ser uma pessoa especial, espetacular, né, superior às outras, é que ele de verdade se humaniza, encontra paz, encontra liberdade, né, a paz espiritual, né, essa liberdade da alma. O Tolstói, ele vai antecipar, então, reflexões modernas aqui sobre narcisismo moral, sobre culpa, sobre idealização do eu. Como curiosidade, vale a gente lembrar também que essa obra foi escrita na fase final da vida do Tolstói, quando ele mesmo vivia uma crise, né, profunda e espiritual. Ele tinha rompido com a Igreja Ortodoxa, ele defendia uma ética baseada na simplicidade, né, no amor ao próximo. E a gente lembra também que ele foi excomungado, né, pela Igreja Ortodoxa Russa. Em muitos sentidos, a gente pode pensar que o Padre Sérgio ele reflete os próprios conflitos do autor, do Tolstói, que era o medo de viver uma fé baseada mais na imagem do que na prática real, né, na prática do bem. No fim, essa obra Padre Sérgio, ela nos deixa uma pergunta incômoda e muito atual, que é: será que as nossas escolhas morais, elas nascem do cuidado com o outro ou do desejo de nós sermos vistos como bons?
O Tolstói sugere que a verdadeira transformação não acontece no alto da montanha, né? Naqueles gestos heróicos, né? Naquele momento em que a gente está tendo reconhecimento, mas sim no dia a dia, né? No chão da vida comum, onde ninguém te aplaude, né? Onde ninguém está vendo, onde ninguém está te colocando aí nesse lugar, né? De exemplo, né? De especial. E é justamente neste lugar que o humano se revela. Esse é um texto muito bonito, pequeno, né? A gente consegue ter uma reflexão sobre várias questões, vale a pena ler e, como eu disse, é uma boa porta de entrada para a obra do Tolstói. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Até lá!